Bom, vamos revisar algumas forças. No caso aqui a gente vai falar primeiro forças normal e peso, ok? Então aqui no exemplo nós temos uma mesa, essa mesa está sobre uma superfície, não está no desenho, mas ela está apoiada em alguma coisa, ela não está flutuando. Então tem uma mesa aqui apoiada no piso e sobre ele um bloco. Vamos analisar as forças aplicadas ao bloco. O bloco está apoiado numa superfície horizontal. Então, vamos analisar as forças aqui. Como tudo que está próximo à Terra tem peso, então nós representamos aqui. Ó. Aqui ele chamou, pelo nome mais genérico, força gravitacional. Mas força gravitacional e peso são a mesma força. Né? Só que o detalhe é que geralmente se fala em peso quando o bloco ou qualquer corpo, né, está próximo à superfície da Terra. E quando você está trabalhando com um objeto mais afastado, um satélite, por exemplo, você não fala em peso, né? Você já fala em força gravitacional. Então, a força-peso é a força gravitacional também, só que força-peso é quando você está trabalhando com objetos próximos à Terra. Então, no caso, o bloco tem peso, está aqui, ó, representado para baixo, apontando para o centro da Terra, né? Bom, como o bloco está apoiado sobre uma superfície, tem contato com essa superfície, nós dizemos aqui que tem uma força de contato, mas como aqui a gente não tem atrito, a gente pode dizer que não tem atrito, então, essa força de contato é simplesmente a força normal. Está aqui, ó. A força de contato é a própria força normal, porque ela é vertical, não tem componente horizontal, não tem atrito aqui, por enquanto, pelo menos, ok? Então, você tem aqui a força normal e a força gravitacional. São só essas duas forças. Se alguém chegar aqui e empurrar o bloco, vai ter uma terceira força, né? A força que ela está aplicando. E provavelmente vai ter o atrito aqui na superfície do bloco, superfície inferior do bloco. Então, se eu empurrar o bloco aqui para a direita, por exemplo, para cá, vai aparecer também, além da força que eu apliquei, vai aparecer a força de atrito contrária, ok? Mas no caso aqui, como ele está parado e apoiado na superfície horizontal, só tem a força peso, esta, e a força normal, mais nada. Aqui você tem a representação das forças em um diagrama de corpo livre, tá vendo? Para representar o bloco, você não precisa detalhar o bloco, você pode desenhar simplesmente um ponto representando o bloco, porque todos esses problemas que nós estamos utilizando aqui, estamos apresentando, as dimensões dos objetos não são tão importantes, ok? Não vai fazer diferença na solução do problema. Em algumas situações, futuramente, a gente não vai poder desconsiderar o tamanho ou a forma do objeto, mas nesses problemas que nós estamos apresentando aqui, a gente pode tratar todos os objetos como sendo partículas, não vai fazer diferença nenhuma, ok? Quando a gente não puder fazer isso, a gente vai alertar, ó, nessa situação não tem como considerar como partícula, mas por enquanto, todos os exemplos são considerados como se fosse uma partícula, então a dimensão dele aqui não é importante. Então são essas duas forças, você pode representar um pontinho, está aqui ó, bloco, esse pontinho representa o bloco, e desenhar as forças, né? Você desenha aqui o referencial, né? Ó. Nesse caso aqui usamos uma horizontal para x e uma vertical para y. E você só tem aqui então forças na direção y. Então esse exemplo. As forças estão aqui, né? Representadas no diagrama de corpo livre. Ok? Nós vamos apresentar vários exemplos, nós não vamos esgotar, são muitos exemplos, mas aqui vamos apresentar alguns, né? Os principais, ou pelo menos alguns exemplos desses exemplos principais que aparecem, né? Posteriormente vão aparecer outros, mas a gente vai aos poucos acrescentando mais informações, senão vai ficar muita coisa. Mas aqui a gente vai ter os principais exemplos, os exemplos que vão aparecer em muitas situações, ok? Vamos passar para outra aqui. Ó. Aqui nós temos três situações que já aparecem, além das forças que a gente já falou, né? A força peso não está representada, a força normal também não está representada. Se tivesse força de atrito também não está representada, nós queremos só representar a força de tração nesse momento. Queremos chamar a atenção para a força de tração. O que é a força de tração? Aqui o nome, força de tração. É a força que um fio, que um cabo, no caso aqui, tá vendo? Uma corda, exerce sobre um corpo. Então essa corda está sendo puxada, então, como a corda está presa ao corpo, ela vai exercer neste corpo, ou no caso aqui um bloco, né? Vai exercer uma força, essa força chamada de tração. Você vai ouvir falar às vezes, calcule a tensão na corda. O que é a tensão na corda? É o módulo da força de tração. Então, tensão é isso, é o módulo da força de tração, tá? Então, aqui nós temos ó, um bloco sendo puxado por uma corda, onde está a força de tração aqui, no bloco, tá vendo? Aí você vai falar, poxa, mas tem uma do lado de cá também. É, de fato, tem uma aqui. É a força que o fio está aplicando na mão da pessoa. Aí você pode até perguntar, mas o fio está aplicando uma força na mão da pessoa? Sim, pela terceira lei de Newton, se a pessoa puxa o fio, se a pessoa aplica uma força no fio, então o fio aplica uma força na pessoa também, então no caso na mão dela, né? Então você tem uma força aqui que o fio está aplicando na mão da pessoa, ok? Segunda situação envolvendo uma corda ou fio.
Aqui você tem uma polia que serve somente para apoiar, né? Aqui, ó, só uma questão para apoiar a corda, facilitar o movimento. Quando ele puxar, a polia vai girar, então vai evitar, né, que a corda arraste, né, sobre o apoio, senão vai desgastar a corda. Então vai girar. Aqui nos nossos problemas, nós vamos desprezar o quê? A massa da polia, vamos usar uma polia com massa pequena. Então ela vai ter pouco efeito sobre a aceleração do sistema e com pouco atrito. Então nem atrito e nem massa. Você vai chamar de uma polia ideal, né? Uma polia que você vai considerar que não tem massa e não tem atrito. Então ela só vai servir aqui de apoio, não vai interferir na aceleração do sistema, caso tenha, né? Ou não vai interferir no movimento do problema, ok? Então aqui novamente a força de tração no bloco, a força de tração na mão. Aqui é uma terceira situação semelhante a essa, né? Só que aqui você tem as duas costas na vertical e novamente a força de tração aparece aqui, ó, tá vendo? O bloco, a força que a corda aplica no bloco, chamada de força de tração. Aparece do lado de cá também. Como é só uma polia e é a mesma corda, tá vendo? Essa aqui é a mesma corda, ó. Então a gente vai considerar que é uma aproximação isso que eu vou falar agora, tá? A gente vai considerar que a força de tração deste lado é igual a do lado de cá, é o mesmo módulo, ok? Só não é legal do jeito que ele fez aqui, né? Mas tudo bem. Eu podia chamar de teitelinha aqui, ó, teitelinha, porque não é a mesma força, tá vendo? Pode até ter o mesmo valor, mas não é. Essa aqui, por exemplo, é horizontal, essa é vertical, não tem, né? Não tá. São forças diferentes, então o ideal seria chamar por nomes diferentes. Então, se você chamar isso aqui, por exemplo, T1 de T2, TA e TB, né? E assim por diante, tá bom? Vamos passar para outro exemplo. Agora aqui, ó, nós já temos um exemplo que a gente vai falar das três forças que a gente falou antes, né? Foi tração, força normal e força peso. Só que tem um detalhe a mais. Aqui nós temos um plano inclinado, tá vendo? E no plano inclinado, as forças vão ficar assim, ó. No caso, né, se a gente tiver essa situação, né, um bloco apoiado no plano inclinado e uma corda. Aqui ainda vamos considerar que não existe força de atrito, né? Uma situação em que o atrito é reduzido, sei lá, alguém passou um óleo ou usa um sistema com ar, né, que mantém um bloco só suspenso aqui sobre a superfície, mas imagine isso, né, que não há atrito. Então, não havendo atrito, nós temos sobre o bloco essas três forças, né, que novamente é o diagrama de corpo livre. Você está vendo que o bloco é representado por apenas um ponto, e a partir desse ponto você desenha todas as forças, está vendo? São forças concorrentes. Então, a gente pode considerar o corpo tendo força sobre ele, mas todas as forças aplicadas em um mesmo ponto. Então, você considera esse corpo uma partícula e trata o problema dessa forma. Então, aqui observe o triângulo, né? Tem um ângulo θ aqui. Este ângulo é 90 graus e este ângulo vai ser 90 menos θ. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Temos a força vertical. Qual é a força vertical? Força-peso, né? Ou força gravitacional, mas é força-peso, está próximo à Terra, força-peso. Aqui nós temos a corda, aqui o desenho da força que ela aplica no bloco, né? Força de tração está aqui representada. O bloco está apoiado numa superfície, então nós temos uma força normal, está aqui. Ó. Então as três forças que são aplicadas nesse bloco, nessa situação, ok? E se tivesse atrito? Se tivesse atrito, você teria que desenhar aqui uma quarta força, né? Paralela aqui, a linha tracejada, tá vendo? Se a tendência do bloco é subir, então essa força apontaria para baixo. Se a tendência do bloco for descer, então a força apontaria para cima, a força de atrito. No caso que não tem atrito, né? Se não tem atrito, então são somente essas três forças. Um detalhe aqui, ó. Perceba que o eixo agora, as coordenadas, né, os eixos x e y estão aqui, ó, tá vendo? X e y, eles não estão na horizontal e vertical, respectivamente, né? Então, tem uma inclinação, né? Aí você vai falar, mas por que se usou esse referencial inclinado aqui, né? Porque se você precisar determinar alguma coisa, calcular algum valor dessas forças, por exemplo, né, em situações que vão surgir, né? Vai te dar duas forças, vai pedir a terceira força e assim por diante, né? São várias situações possíveis. Então, se você coloca o referencial dessa forma, você tem duas forças que já estão na direção de x e y. Ó, P na direção x e a força normal, esse Fn é a força normal, pode chamar de N só. Essa força normal na direção y. Somente a força peso, ou gravitacional, não está nem na direção y e nem na direção x. Ou seja, se você precisar decompor força, você só vai decompor a força peso, ok? Agora, se você colocar um referencial aqui, o eixo x na direção x, pode ser aqui também, ó, x, né? Na direção horizontal, aliás. Se você colocar o eixo x na direção horizontal e o eixo y na direção vertical, você só vai ter a força peso na direção vertical, você não vai precisar decompor, mas você vai ter duas forças que
que estão fora dessas duas direções x e y. Então, você vai precisar decompor duas forças, vai dar mais trabalho. Então, por isso que a gente usou o eixo x e y nesta posição. Aqui já mostra a decomposição de quais forças? Somente da força-peso, porque só ela não tem a direção nem de x e nem de y. Então, só ela que talvez eu precise decompor, né? Caso, depende do que vai ser pedido no problema, né? Se você vai trabalhar com componentes, você vai precisar decompor somente a força-peso. E aqui já está mostrando, ó, a componente horizontal, né? No caso não é horizontal, né? A componente da direção x, a componente aqui, ó, né? Que é essa aqui, que foi calculado como IG sem de θ. Você tem que para aí, faz um desenho no caderno e tenta descobrir por que essa componente é mg sem de θ, né? Por que não é mg cosseno de θ? Então descubra, né? Faça o desenho, descubra que ângulo é esse. Você pode colocar, inclusive, e dar um valor, né? Suponha, só como exemplo, né? Em vez de colocar θ, ponha 30 graus. Aí descobre que ângulo é esse aqui de cima, né? Vai fazendo isso para ver se você consegue descobrir por que aqui essa componente é mg sem de θ. Veja que o desenho ela aparece aqui, ou pode desenhar aqui embaixo também, tá vendo? Aí forma um triângulo retângulo. Esse ângulo θ aqui, ó, esse ângulo θ que aparece aqui é esse mesmo que está aqui, ó, em cima. Então, olhando para esse triângulo, você pode determinar, usando as definições de seno e cosseno, que a componente na direção x da força gravitacional é mg sem de θ, e a componente na direção y é mg cosseno de θ. Isso aqui você tem que aprender bem, tem que ficar craque nisso. Você vai usar o tempo todo esse ano, essa decomposição aqui. Então, você tem que ficar bem craque nisso aqui. Faz o triângulo, coloca aqui o valor do ângulo, e observe que realmente as componentes são calculadas desta forma, ok? Vamos passar para outro exemplo agora. Olha só, né? Aqui nós temos um exemplo que a gente já falou antes, deixa eu mostrar aqui esse exemplo aqui, tá vendo? Só que agora nós vamos detalhar as outras forças. Aqui ainda não tem atrito, né? Mas no bloco, chamou aqui de bloco D, né? Neste bloco nós temos então a força-peso, a força normal e a força de tração. Não tem atrito, então não foi desenhado. Aqui não precisa se preocupar, nós estamos desprezando o atrito aqui no eixo, né? Quando ele gira, né? Um sistema real vai ter um atrito aqui, mas é possível construir uma rodona dessa em que seu eixo tenha baixo atrito. Né? Pode construir com material também que seja leve, né? Que tenha uma massa pequena, então não vai interferir muito no movimento. Aqui nós temos, olha, a força-peso, né? Ou força gravitacional, e aqui nós temos a força de tração. Podia chamar isso aqui de tração 1, tração 2, ou T e T', né? Que elas não são a mesma força, são trações, podem ter mesmo módulo, e aqui tem, né? A gente vai desprezar, ó, a gente vai considerar que essa corda é um fio, né? Uma corda ideal, que sentido, né? Quando eu falo corda ideal, isso aí fazer com que, vai pensar que ela não estica, né? Ela não aumenta nem diminui de tamanho, né? Você vai também pensar que ela tem massa igual a zero. Nós estamos, então, nesses problemas, desprezando a massa da corda, né? Que a massa da corda também tem inércia. Então, ao desprezar a massa da corda, está cometendo um pequeno erro. Mas como essa diferença entre a massa da corda e a massa do bloco é muito grande, esse erro que a gente vai cometer ao desprezar a massa da corda é muito pequeno. O resultado ainda é um resultado bom, mesmo que eu não considere a massa da corda, ok? Então, nós temos aqui, ó, força-peso, força normal, força de tração, né? T1, T2, ou TD, TP, aí o nome você escolha, desde que seja possível entender o que você está fazendo, né? Vamos passar agora novamente para uma questão do bloco, vamos analisar uma situação aqui em que um bloco está parado sobre uma mesa horizontal. Então, quais as forças que nós temos? Força normal, força-peso. A situação vai aparecer diversas vezes. Agora vamos fazer o seguinte, vamos aplicar uma força F para a esquerda, tentando tirar o bloco do lugar. Mas se tiver atrito... Opa, deixa eu apagar esse título aqui, está atrapalhando. Bom, agora vamos pensar nesse bloco aqui, né? Que está em repouso sobre a mesa. Então, nós temos a força normal, força-peso. Como é uma superfície horizontal, você pode considerar que não há atrito, aqui não aparece atrito, aqui não há atrito, aqui não aparece, não tem força de atrito, que o valor é zero por enquanto. Agora, se eu aplicar uma força aqui puxando esse bloco para a esquerda, como é que ficaria? Né? Teria uma força F aqui, supõe que o bloco ainda não saiu, mesmo eu aplicando essa força F para a esquerda, ele não saiu de lugar, então se ele não sai de lugar, porque o atrito aqui está mantendo ele em repouso, apesar de ter a força F. Então essa força de atrito, para manter o bloco de repouso, só pode ter mesmo módulo, né, primeira lei de Newton, ter o mesmo módulo que F, ou seja, a soma de F mais Fs vai resultar nulo. Né? A soma é nula. Ok? Porque o bloco está em equilíbrio. E se eu aumentar a força F? Não tem problema, aumenta a força F. Se o bloco não entrar em movimento,
A força de atrito também significa que aumentou e tem o mesmo valor de F. Então, nós temos novamente o bloco em equilíbrio aqui. No plano horizontal é simples, né? Você tem a força do peso, força normal, força de atrito e força F. Né? Elas têm, na horizontal as duas têm o mesmo módulo, na vertical as duas também têm o mesmo módulo, porque a resultante tem que ser zero. Ok? Vamos passar então para outra situação. Novamente, né? Você vai falar, vamos passar para outra situação. Você fala, mas é mesmo? Não, eu aumentei, né? A força F foi aumentada um pouquinho, ela aumentou de tamanho. Mas o bloco não se move. Se o bloco não se move, significa que o atrito também aumentou, ou seja, ele foi capaz de aumentar o seu valor, né? Aqui ó, a superfície foi capaz de aplicar um atrito maior, né? Está conseguindo sustentar o bloco parado. Vai chegar um momento que eu vou aplicar uma força e o bloco vai acelerar, né? Quando acelera, a força, veja que a força de atrito, repare no tamanho da força do vetor que representa o atrito, repare no tamanho dele. Depois que entra em movimento, olha só, veja que o vetor é menor. O que está querendo dizer? Que quando o bloco entra em movimento, o valor da força de atrito cinético, esse agora é chamado de, né, essa força agora é chamada de força de atrito cinético, e ela é menor daquela força de atrito máxima, né? Se essa aqui for a máxima, né? A força de atrito cinética ela é menor, tá vendo? Ela diminui de tamanho. Então aqui o bloco já está acelerado. Aqui a aceleração está representada aqui. Tá vendo aqui? Aqui eu apliquei uma força F e o bloco está acelerado. Veja que agora a força de atrito ela é menor, ela diminuiu. Como assim? Vamos voltar quando ele estava parado. Olha, tá vendo? A força de atrito tem esse tamanho. Repare que no próximo desenho ela foi representada menor do que esse vetor aqui. Ó. Vamos lá. Olha lá, ela está menor. Por quê? Porque de fato, quando o bloco entra em movimento, a força de atrito diminui. Né? Por isso que damos nomes diferentes, porque ela vai ter valor diferente do que aquele atrito estático máximo. Veja que está aqui a força F, né? E se eu somar a força F mais a força de atrito cinético, não dá zero, né? Não vai dar um vetor nulo, né? Vai dar um vetor que aponta para a esquerda. A resultante aqui vai ser para a esquerda. Se eu somar na vertical é zero, mas se eu somar na horizontal, não vai resultar em uma força nula, vai dar um resultado para a esquerda, né? Um vetor apontando para a esquerda. Por isso que a aceleração aponta para a esquerda, né? Então, como que eu sei disso? Segundo a lei de Newton, né? Resultante é igual a massa vezes a aceleração do bloco. Se a resultante aponta para a esquerda, a aceleração também tem que apontar para a esquerda, tá? Então, vamos lá, vamos passar agora para o próximo exemplo, que é parecido com o anterior. Veja que está simbolizada essa mancha aqui, para dizer que o bloco está em movimento, mas nem precisava, porque está indicado aqui, ó, V, né? Então, esse objeto aqui está se movimentando para a esquerda com velocidade V. Veja que agora, mesmo eu colocando a força F com o mesmo valor da força de atrito cinético, o bloco continua em movimento sem problema nenhum, e o movimento dele será o quê? Movimento retilíneo uniforme. Primeira lei de Newton, se a soma das forças for zero, for nula, então o bloco permanece em movimento retilíneo uniforme, que é o caso simbolizado aqui. Né? Um bloco em movimento, mas cujas forças somadas, né? Cujas forças aplicadas resultam em um vetor nulo, um vetor zero, um resultante zero. Portanto, ele vai realizar um movimento retilíneo e uniforme. Vamos ver aqui mais alguns exemplos, né, para a gente finalizar, mais dois exemplos. Então, aqui nós temos aqui um bloco apoiado na superfície, um segundo bloco também apoiado na superfície, e estão em contato. Não está colado, não, só encostado um no outro. Então, aqui nós vamos aplicar uma força F. Esse sistema pode acelerar para a direita, né, dependendo da força que eu aplicar. Então, suponho que haja atrito, né? Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos simplesmente representar as forças que atuam nesse sistema. Então, vamos lá. Vamos representar, vamos fazer o diagrama de corpo livre, tá? Então, vamos desenhar dois bloquinhos, pode ser um bloquinho, um ponto, uma bolinha, né? Não precisa ser um desenho igual, né? Senão eu já podia até desenhar aqui, mas eu vou desenhar fazer um desenho mais simples. Eu vou fazer um bloquinho aqui, e a gente então vai usar esse bloquinho aqui para representar, né? Aqui, um bloquinho aqui, ok? Um outro bloquinho aqui. Se quiser desenhar um ponto, tá bom, pode ser um pontinho. Tem um pontinho ali, pronto. Vamos representar a força sobre C, então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o vetor, um setinho aqui, para a gente poder desenhar. Então, vamos lá, vamos começar a desenhar aqui. Quais são as forças? Vamos lembrar? Bom, para baixo tem o quê? Uma força-peso, né? Vamos desenhar aqui para baixo uma força-peso. Tem força normal? Tem, força normal para cima. Vou desenhar com o mesmo módulo da força-peso, porque eu estou olhando ali no desenho, já estou imaginando, bom, na vertical não tem aceleração, né?
na vertical aqui, né? Está movimento na horizontal. Como só tem duas forças, as duas têm que ter o mesmo modo para que elas possam se anular, né? Então, para que elas se anulem, elas têm que ter o mesmo modo. Você pode até botar um do lado da outra aqui para a gente medir melhor, né? Tá quase o mesmo tamanho, né? Um pouquinho maior. Aí você vem e desenha com o mesmo tamanho. Se tiver com a réguazinha, você mede lá, né? Acho que eu desenhei alguma seta ali, mas não era. Tá bom. Vamos colocar aqui. A gente apaga isso aqui depois. Que força é essa? Força normal sobre o bloco C. Então, chamando de NC. Né? Não vou botar setinha aqui não, tá? Aí vamos lá para o outro. Outra força. Qual é a outra força, gente? Força peso, né? Então, daqui, ó. Força peso no bloco C. Ok? Então, são essas duas forças aqui. Podia acertar essa força aqui, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais para a esquerda, fica mais bonitinho aqui. Beleza, então, olha lá. Tá torto ainda, né? Bom, mas com a reguinha aqui é porque com o mouse fica ruim, mas com a reguinha você pode fazer melhor do que eu o desenho, né? Mas eu consigo girar um pouquinho aqui. Não, tá bom, dá para entender, né? Então, vertical, as duas, né? NC e PC, tá bom? Então, fica peso do corpo C e normal sobre o corpo C. Tá, tudo bem. Então, vamos ver. Tá faltando o quê? Força F, né? Vamos desenhar, então, força F. Vamos lá. Pega lá a sua régua, seu lápis e faz a força F aqui. Eu não sei qual o tamanho dela, né? Vamos pegar e posicionar ela lá no bloquinho. Todos partindo do mesmo ponto, ok? Então, essa força F. Depois a gente coloca o nome. Mas o quê? Se no chão tiver atrito, então temos que desenhar. Opa, temos que desenhar a força de atrito, né? Então, vamos lá. Põe a força de atrito. Aí a força de atrito. Então, tem mais alguma força? Você acha que tem? Você acha que tem mais alguma força? Pensa aí um pouquinho. Enquanto isso, apaga essa seta que está sobrando aqui. Né? Você acha que tem mais força? Eu acho que tem. Só pensar, ó. O bloco está sendo empurrado para a direita. Se tiver movimento aqui, com certeza tem força entre os dois. Né? Se o atrito não for muito grande, tem também força entre os dois. Né? Porque o bloco F está empurrando o bloco azul. Mesmo que ele não saia, né? O movimento pode ser que o azul esteja realmente segurando força, o bloco F. Né? Então, nós temos que representar essa força aqui. Ó. Vamos representar essa força no bloco F. Se o bloco F está empurrando o bloco azul, esse W aqui, então, pela terceira lei de Newton, o bloco azul está empurrando o bloco F, não é F, né? O bloco C, né? Se o bloco C está empurrando o bloco W, então o bloco W está empurrando o bloco C. Só que se o bloco marrom está empurrando o bloco azul, então o bloco azul está empurrando o bloco marrom. Então, o marrom empurra o azul para a direita, e o azul empurra o marrom para a esquerda. Então, tem uma força aqui, eu vou desenhar aqui para lá, e vou representá-la, vou botar aqui agora no bloco C, tá vendo? Então, você tem essa força aí também. Agora, vamos dar os nomes dela, né? Vamos colocar os nomes dela aí, espera aí. Deixa eu pegar aqui mandei o negócio, tá aqui, ó. Então, essa de cima é o que? A força. Vou chamar de azul, tá? Bloco azul. Vou botar uma letra azul, faz no bloco, sei lá, o que? Marrom? Laranja? Laranja, né? Bloco laranja. Ok? Força que o bloco azul faz no bloco laranja. Né? Pode chamar de bloco 1 e bloco 2, bloco C e bloco W, né? Bloco azul faz no bloco laranja. Você tem que escrever o seguinte, como essa aqui não é uma força comum, não é uma força especial, né? Não é um nome especial de força. Então, você tem que definir aqui, né? Chega aqui do lado, você pode escrever, né? Quem é. Identificar, né? FAL é igual a força que o bloco azul faz ao bloco azul faz no bloco laranja, né? Isso. Pronto, você identifica, né? Que as pessoas não vão adivinhar o que você está falando, né? Então você tem que identificar. Quando você botar N, as pessoas já vão entender que é normal, né? Normal sobre C. Quando você colocar P, vamos combinar que a gente vai entender, né? Que PC é o peso do corpo C, ok? Agora é FAL, ninguém vai saber o que é, né? Então você identifica aqui, ó, FAL, força, que é o bloco azul. Opa, tem um negócio aqui errado. Força, que é o bloco azul. Deixa eu corrigir esse negócio aqui azul.
Aplica, vamos escrever aqui embaixo, né? Força que é o bloco azul, opa, aplica, né? O que parece isso aqui? Aplica ao bloco laranja, ok? Então você identificou. As outras a gente já conhece, né? Já são famosas. E essa aqui de baixo é o que mesmo? Força de atrito, né? Força de atrito sobre o bloco C. Então vamos escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever esse negócio. Vamos lá, aqui embaixo, ó. Força, você pode ser FAT C, ok? FAT C. Então, FAL é a força que o bloco azul faz no laranja. E FAT C é a força que o piso faz no bloco laranja. Se o corpo laranja, a tendência dele é andar para a direita, por que, que ele ia andar para a esquerda, né? Não tem nada empurrando ele para a esquerda, a não ser o bloco azul. Mas você acha que se você botar dois blocos juntos, o bloco azul vai empurrar sozinho o bloco laranja para a esquerda? Não, né? O bloco laranja está empurrando o bloco azul para a direita porque alguém está empurrando o bloco laranja, né? Não tem rodinha, um motor aqui, né? Para eles se ficarem, né, sozinhos aí se empurrando. Então, tem que pensar esses detalhes aí, né? Para não colocar coisa absurda no problema. Ponto. Perceba que essas forças são as forças aplicadas ao bloco laranja, tá? Agora falta o quê? Né? Estão faltando as forças aplicadas ao bloco azul. Então vamos lá. Vamos colocar isso aí. Vamos fazer aqui desenhar aqui. Peraí, deixa eu achar de novo que eu me perdi. Aqui, ó. Esse texto vai atrapalhar, mas aí depois a gente chega ele para baixo aí, ó. Então novamente, ó. Um vetor, né? Para baixo. Representa no peso. Tá, aí você sabe que tem força normal. Então você vai e desenha força normal aqui, ó. Nesse caso, ele tem o mesmo valor de força-peso, não tem? Se tem o mesmo valor, então você desenha o mesmo tamanho. Tá? Mas nem sempre é assim, né? Quando tem uma terceira força, uma componente de uma força F aqui, ou quando tem, né, um movimento, uma aceleração vertical, pode ser que elas sejam diferentes, né? Ou tem uma terceira força, né? Elas serão diferentes, mas nesse caso aqui só tem duas forças, a normal e peso, e portanto elas têm que ter o mesmo modo para que a soma dê zero. Primeira lei de Newton, tá? Sempre lembrando, né? Bom, mas o que? Tem atrito? Tem, a gente está considerando que tem atrito. Então vamos botar aqui uma força de atrito representada aqui, né? Tá bom? Então depois a gente escreve o nome. Mas o que? Tem a força que o bloco laranja faz no bloco azul, né? Entre os dois. Então vamos representar aqui, ó. Força que o bloco laranja faz no bloco azul. Como, ó, a força que o bloco laranja faz no bloco azul é a reação da força que o bloco azul faz no bloco laranja. Essa aqui, tá vendo? Então aí você pode tá até exagerado o tamanho dela, né? Mas tá bom, deixa assim mesmo por enquanto. É porque essa aqui, ela tem que ser maior que a soma dessas duas, né? Então ela tem que ser um pouquinho maior, mas tá. Vamos deixar assim, senão não vai nem caber na figura, né? Vamos aumentar aqui, ó. Então essas duas aqui, podia fazer até uma cópia da outra, né? Vamos ver se consegue fazer uma cópia dessa aqui. Ó, vamos fazer uma cópia aqui, ó. Tá vendo? Já apareceu aqui, ó. Só que aí o tamanho é o mesmo, né? Mas tem que ser sentido contrário. Eu não sei como eu vou inverter mantendo o tamanho, né? Não sei se eu conseguir, mas dá pra gente levar ela lá e ver se tá o mesmo tamanho, né? Ó, tá vendo? Tá bom, né? Tem. Só que tá meio torto. Deixa eu tentar botar no horizontal aqui esse negócio. Acho que melhorou, né? Vamos botar aqui agora. Tá aí, ó. Ih, está aparecendo um monte de seta aí. Eu tenho que corrigir isso aí, né? Essas setas aqui estão aparecendo, parecendo um olho, né? Quero desenhar um olho e não conseguia. Bom, vamos lá. Agora vamos dar nomes, né? Vamos dar nome que eu vou botar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o elenco aqui de funções. Vamos escrever então que força é essa. Eu até esqueci não, né? É a força que o bloco laranja faz no azul. Opa, é o Fla, ó. Aqui é o FAL e aqui é o Fla, ok? Você que está no caderno e usando o caderno, você põe a setinha em cima de todos esses nomes, tá vendo? Porque aqui eu não tenho esse recurso, né? Fica ruim de... Dá para colocar, mas fica feio pra caramba. Então, você no seu caderno, você coloca uma setinha em cima do Fla, do NC, do FAL, do FAT-C, do PC, ok? Então, ficou quase Fla-Flu, mas não é FAL e Fla. Então, força que azul faz no laranja, força que o laranja faz no azul. São par, né? Eles são um par, ação e reação, tem o mesmo módulo, né? Terceira lei de Newton, sempre lembre, tá? Quando você for fazer um problema, usar as leis, né? As leis de Newton, né? Então, vamos lá.
Vamos usar as leis de Newton aqui para dizer que, pela terceira lei de Newton, né, que elas têm o mesmo módulo. A gente não está fazendo conta aqui, tá? Só estamos representando as forças, mas eu estou lembrando as leis de Newton para você. Você sempre tem que ficar atento aí. Então vamos lá, agora vamos desenhar, mas o que? Não é nada, né? Só botar o nome das outras forças aqui. Então tá, deixa eu achar aqui como é que é o negócio aqui mesmo. É muito botão, a gente se perde. Vamos lá, aqui é o que? Força normal, né? Então vamos lá, moça normal no corpo azul, né? Ele chamou de W lá, né? Eu chamei de azul, mais fácil de falar, azul do que W. Então aqui, essa força é o que? Essa força de atrito. Nossa, a gente até esquece o que é, né? Eita, tem que ir lá de novo, toda hora. Então vamos lá, força de atrito, mas força de atrito sobre o bloco azul. É o FAT azul, ok? Se quiser botar um pontinho entre eles aqui para ficar mais fácil, aí depois, né, fica assim. Pode botar um índice, né? Você pode botar um índicezinho, que aqui não tem essa função. Então não sei o que eu faço, deixa assim mesmo, FAT azul, ok? Aqui é o FAT-C, tá vendo? FAT-C, FAT azul. Então a força de atrito sobre o bloco azul, tá? Força de atrito sobre o bloco C, tá bom? Aqui quem está simbolizando. Então esse FAT-C é a força de atrito sobre o bloco C e o FAT-A, a força de atrito sobre o bloco A. NC, força normal sobre o bloco C, NA, força normal sobre o bloco A. E aqui embaixo é o peso, né? O peso do bloco A, de azul, usando as cores azul e laranja, mais fácil a gente gravar aí. Então, PA, PC e PA. Põe a setinha em cima. Pronto, temos essas forças aí. Você percebeu que aqui nós temos 4, né, forças. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 forças, né? Porque essa força F aqui, tá vendo? Que tem alguém empurrando aqui, né? Ela está só encostando, só tocando o bloco laranja, né? Não tem ninguém aqui diretamente, né, empurrando o bloco laranja. A não ser aliás, não tem ninguém aqui empurrando o bloco azul, a não ser o próprio bloco laranja, né? Não tem uma pessoa aqui empurrando. Então, a força que aparece aqui é a força que o bloco laranja aplica no azul. A força, preste atenção, a força que a pessoa aplica é aplicada no azul? Não, diretamente não. É claro que essa força aqui, que está aqui, ó, a força que o bloco laranja aplica no azul, ela existe porque tem alguém empurrando o bloco laranja, senão ela não ia existir, né? Se ele parar de empurrar aqui, o sistema está no horizontal aqui, essa força aqui ou vai ser zero, muito próximo de zero. Você pode até botar os dois sendo pressionados aqui, né, por causa do atrito ali, ter uma pequena força ali entre eles, mas isso aí vai ser muito pequeno. Agora, essa força que existe porque você está aplicando aqui, né? Essa aqui, ó. Você está aplicando a força F. Faltou escrever, opa. Até é bom ter comentado aqui, faltou escrever. Essa aqui é a nossa força F. Tá vendo aqui em cima? Veja que tem uma setinha, você coloca a setinha aqui também. Tá aqui a força F, faltou escrever, mas agora não falta mais. Ok? Se a força F conseguir superar, né, o valor máximo das duas forças de atrito aqui, né? Tem atrito no laranja, tem atrito no bloco azul. Tem força de atrito aqui, força de atrito aqui. Se eu somar os dois valores máximos aqui, se esses dois valores somados, né, o resultado for menor que o valor de F, então o bloco vai entrar em movimento. Esse conjunto todo, né, vai entrar em movimento. Tudo bem? Então tá, vamos para mais um exemplo. Sistema em repouso, então não há aceleração, está paradinho. Então vamos lá, aqui é um plano horizontal, tá? Tá? Então tá. Então agora nós vamos representar as suas. Para isso, novamente, né? Fazer o diagrama de corpo livre. Vamos apresentar aqui. Você pode representar só um ponto aí. Eu gosto de desenhar um quadradinho assim, mesmo que seja pequeno. Aqui. Beleza, ó. Então esse aqui vai ser o A. Não sei se eu coloco o C aqui, rapaz. Não botar nessa ordem aqui, o A, depois o C aqui, tá? C e por último o B aqui. Então tá, você pode desenhar um ponto aqui em cada posição dessa e fazer as forças. Então vamos lá. Olha para o A primeiro. Se você quiser escrever aqui dentro do quadradinho A, né? B, C, você escreve. Eu prefiro assim para não poluir demais. Todos têm peso? Você pode fazer assim, ó. Todos têm peso? Olha para cá. Todos têm peso, né? Todos estão no mesmo lugar, né? Não estão exatamente na mesma posição, mas estão no mesmo, sei lá, na mesma sala, né? Não tem um na sala e outro no espaço, né? Então todos têm peso. Então você pode representar. Você pode até, aqui não tem os valores da massa, né? Mas pode até imaginar que C, né, é mais leve que A, né? Mas a gente não tem certeza disso. A gente copia aqui porque... Põe, né? PA, PB, PC.
né? Não precisa nem botar ABC aqui, já vai botar o nome lá, letra, no vetor, então já vai identificar. Como que a gente economiza. Agora vamos lá. Novamente o A. O A tem força normal sobre, aqui, nessa face tem força? Tem força normal. Então vamos desenhar aqui uma força normal aqui, ó. Né? Força normal, põe ali. Ó. Força normal, né? Será que essa força normal tem esse tamanho? Será que ela é maior? Será que ela é menor? Sei lá, né? Vamos desenhar. Depois você corrige, você passa, faz de lápis, né? Se você achar, não, descobri que a força normal é maior que o peso. Aí você apaga e faz de novo, né? Aqui eu já estou desenhando maior por quê? Porque tem um objeto sobre A, tá vendo? Então aqui a mesa está sustentando um conjunto de dois blocos. Então a força que a mesa faz em A vai ser maior que o peso de A, né? Então por isso que eu estou desenhando essa normal aqui, maior que o peso de A, porque esse aqui é só o peso de A, não é peso de A mais C, né? Peso de C, eu desenho separado aqui, ó. Peso de C, né? Sobre C tem normal? Tem, né? Ele está apoiado em superfície e tem a força normal, ó. E por que a força normal é vertical? Ué, porque o bloco C está apoiado numa superfície horizontal. Então a força normal será vertical, ok? Então vamos lá, então vamos ver. Vamos voltar ao bloco A, né? Tem mais força no bloco? Tem, né? Uma cordinha aqui, ó. Tem que desenhar essa cordinha ali, né? A força que a cordinha está aplicando, força de tração. Depois vamos ter que descobrir, botar os nomes aqui de novo, né? Tem que pensar nela de novo. Tá. Você que está com canetinha na mão já escreve, que tá rapidinho, né? No meu caso aqui, como está no computador, já não é tão simples, né? Então vamos lá, o que mais tem? Vamos olhar para o A de novo. A força peso, força de tração, força normal. Entre C e A, o C não está sobre A? Então C está pressionando o A para baixo. Então C aplica uma força também. Pode chamar de normal também. Pode chamar, não tem problema nenhum. É uma força de contato ali, né? Na direção perpendicular à superfície. Isso é uma força normal. Bom, então vamos dizer, qual o tamanho? Não sei, cara. A gente tem que pensar aí. Eu estou pensando só nas forças por enquanto. O tamanho eu acho que é menor que é normal que C, por isso que eu fiz menor, mas eu não tenho certeza. Depois a gente pode olhar isso com mais calma. Desenhar muito sobre, não, senão ela vai se perder, né? Se eu colocar um sobre o outro aqui, ela pode se confundir e se perder. Eu botei um do lado, não tem problema não. Agora vamos ver, olha só. Então essa aqui é a forma, vamos colocar os nomes, né? Bom, em C, só isso, né? Bom, tem um detalhe, né? Se o sistema está parado, tem que ter um atrito aqui, né? Para segurar, porque está sendo puxado pela corda o ar, tá vendo? Então tem que ter uma força de atrito aqui, não tem jeito. Então aqui não tem como negar que tem atrito, né? Ou tem atrito, ou tem uma cola, né? Alguém passou cola ali, porque como é que o bloco vai ficar parado ali, né? Suponhando que não tenha cola, se não tem cola, tem atrito. Então tá aqui, ó. Inclusive eu desenhei com o mesmo valor, tá vendo? O mesmo tamanho, pelo menos tentei, né? Essa força aqui com o mesmo valor de cá, porque o bloco não vai se mover na horizontal, portanto a soma dessas duas forças teria que ser zero. Só tem essas duas, né? Não tem mais nenhuma. Agora vamos olhar para o bloco C. O bloco C está em equilíbrio, não tem nenhuma força puxando para a direita, nem para a esquerda. Então vai ter só a força normal sobre C e a força peso de C. Faltou agora o nosso bloco B. Como o bloco B está parado, nós podemos dizer que tem a força peso aqui e uma força de tração de mesmo módulo que o peso, gente. Por que o mesmo módulo? Porque ele está em parado, está em equilíbrio. Então você tem que desenhar lá uma força de tração. Lembra que a gente falou? Força de tração, é isso aí. Vamos dar nomes? Vamos lá, vamos relembrar os nomes aqui. Essa aqui, ó. E aí a gente revisa, né? Ao lembrar aqui, colocar os nomes, a gente vai revisar e ver se não está faltando nenhuma força, né? Tem que ter cuidado, tem que fazer, dar uma revisada, vamos lá. Força para a direita é o quê? Força que o cabo exerce, então é tração aplicada ao bloco A, você pode chamar de TA. Ah, professor, eu gosto de chamar de T1, tudo bem, tá? Pode chamar de T1, T2, T3, TA, TB, TC, você escolhe, né? Beleza, tá lá o TA, então a força que o fio aplica em A, força de tração sobre A. E o que seria essa força para a esquerda aí, sustentando que o bloco não deixa ele se mover, a força de atrito, né? Então vamos colocar aqui, ó. Não tem jeito, né? Não tem como negar que tem atrito, né? Então tem atrito ali. Mas o que? Tem a força normal sobre qual bloco? A força normal que o bloco, deixa eu ver, não, que o piso, né? Botar aqui o piso, botar assim, ó, piso, só para você entender, porque vai ter outra força normal ali. Que o piso barra, botar assim, piso sobre A, ok? Então,
a força normal que o piso aplica sobre A, tá bom? Só para você entender por quê, porque tem outra força normal aqui embaixo. Que força normal é essa? Vamos escrever aqui para você entender, vamos escrever, ó. Tem um bloco apoiado em A, então o bloco pressiona A, né? A superfície de contato. Como a força é perpendicular à superfície, aqui uma força normal também. Força que o bloco C, né? Então, assim, a força que o bloco C aplica ao bloco A. Tá vendo? Tem que diferenciar aqui, porque são duas forças normais. Duas forças normais, eu tenho que diferenciar. São duas forças normais, então tem que chamar uma de NAC. Aqui eu chamei de N piso A, né? Então o piso aplica sobre A. Aqui que N, que o A, aqui está ao contrário. Aqui a força que C aplica em A. Agora sim, né? Usando a mesma ideia. N, força normal que C aplica em A. Força normal que o piso aplica em A. Ok? Agora pronto, acho que são essas forças aqui, né? Tá faltando alguma? Tá faltando botar o nome de uma aqui, né? O peso. Então vamos botar aí. Tem mais força não. Peso. Peso sobre quem? Peso de A. Opa, cadê o peso? Peso do bloco A. Bom, se quiser botar o A maiúsculo, tudo bem. Você que está com lápis fica mais fácil e mais ágil, né? Eu estou desenhando aqui no computador e acaba ficando lento e ficar trocando de ferramenta toda hora. E eu não sou muito bom de computador também não, então fica um pouquinho lento. Então vamos lá. Agora nós estamos no bloco C. O bloco C tem normal aplicado em C. Quando eu desenho só uma letra, eu estou dizendo que em qual corpo a força está sendo aplicada, ok? Então aqui, por exemplo, ó, NC, então a força normal aplicada no corpo C. Quando eu escrevo 2, refiro a dois corpos, eu estou dizendo assim, ó, força normal. O primeiro é quem está aplicando a força. E o segundo é o corpo que está recebendo a força, tudo bem? Então fica assim, ó, força normal que o piso aplica em A. Aqui, ó, força normal que o corpo C aplica em A, ok? Aqui é a mesma coisa, né? Como tem só um índice, então é força normal sobre o corpo C, ou força normal do corpo C. Agora vamos escrever, cadê aqui? Opa, fugiu de novo. Vamos escrever aqui normal, ver, peso do corpo C. Estamos falando de C. Então esse é o peso do corpo C. Para finalizar, amiguinhos, vamos representar aqui sobre o corpo B, é o mais fácil, eu acho, né? Então vamos lá, comenta aqui, ó. E aqui vai ser a força de tração sobre o corpo B. Posso fazer assim, né? Aqui tá vendo? Tração sobre o corpo A, tração sobre o corpo B. Tá vendo? Então são essas as forças. Isso aqui só foi para desenhar as mesmas forças aqui, né? Para as pessoas que estavam tendo dificuldade em identificar as forças, então fizemos alguns exemplos, né? Nós não fizemos cálculo nenhum aqui, é só representação de força, tá? Alguns exemplos, tá, gente? Vão aparecer outros, né? Plano inclinado, né? Às vezes, no final do ano vai ter empuxo, né? Mas eu nem falei de empuxo, porque no final do ano, né? Ou no final de Física 1, vamos chamar assim, né? A gente vai estudar, vai ter um capítulo só tratando, né? Uma seção do livro só tratando de empuxo, né? Lá a gente explica o que é o empuxo. Por enquanto, a gente não vai entrar nessa questão da força de empuxo e deixa para o final, né? Então, essas são algumas forças que a gente apresentou hoje. Então, mais um detalhe aqui, ó. Esse sistema, se ele está em equilíbrio, então, se eu somar todas essas forças, tem que dar resultado nulo. Eu posso separar, eu posso somar todas do jeito que estão aqui, somar todas as 5, vai dar o quê? Um vetor nulo. Ou posso somar em cada direção, eu posso somar as 3 verticais, vai dar o quê? 0, gente. Se eu somar as 2 horizontais, vai dar o quê? 0. Né? Porque o corpo está em equilíbrio. A mesma coisa o corpo C. Se eu somar as forças verticais, vai dar o quê? 0. Quando nós fazemos isso, fazemos essa soma, nós estamos aplicando o quê? Qual lei? Primeira lei de Newton. Alguns falam, não é a segunda lei de Newton. Não pode ser também, tanto faz. Por quê? Porque se eu falar assim, força resultante igual a massa vezes a aceleração aqui é 0. Então, a força resultante vai ser igual a 0. Ou seja, você cai na primeira lei de Newton do mesmo jeito, entendeu? Então, você está aplicando a primeira lei de Newton. Nesse caso aqui, mesma coisa, está em repouso. Então, a soma dessas duas forças tem que ser
ter um resultado nulo. Na hora que eu somar essas duas aqui também, no corpo B, também tem um resultado nulo. Repare que no corpo B não apareceu força normal. No corpo A, sim. No corpo C, sim. Apareceu a força normal. Mas no corpo B não apareceu força normal. Por que não, gente? Porque ele não está em contato com nenhuma superfície. A força normal só vai aparecer no contato de duas superfícies. O bloco B está sendo sustentado por um fio. Então, nesse caso aqui, não tem força normal. Tudo bem? Então, não aparece aqui, só aparece a força peso de B e tração de B. E se eu somar essas duas, vai resultar em zero, porque o sistema está em equilíbrio. Então, acho que esses exemplos aí dão uma ajuda, né, para entender vários problemas que vocês vão resolver, tá bom? Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar, não tem problema nenhum. Se tiver algum exemplo específico que você viu no livro e não entendeu, né, no seu estudo de física e de mecânica, de dinâmica, se tiver algum exemplo, esse exemplo eu não estou entendendo, eu li aqui, mas não entendi. Você pede que a gente explica, que a gente resolve, tá? Não tem receio de perguntar, nem de pedir para resolver um problema. A gente, dentro do nosso tempo, a gente consegue resolver. Tem limitação de tempo, mas a gente resolve aí. Se não puder resolver no mesmo dia, resolve no outro dia, tá bom? Até mais, pessoal.